Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar da fala que gerou muita polêmica, mas não é polêmica alguma. Despertou o ufanismo e a raiva de muitas pessoas. A fala do senhor chanceler da Alemanha, o senhor Merz, que eu nem sabia que era ele que era o chanceler da Alemanha, que é o equivalente a primeiro-ministro. Ele veio à COP30 em Belém, certo? E quando ele me volta para a Alemanha, ele me fala que ele está muito feliz de voltar, porque a Alemanha é um país muito bonito, eles não têm nem noção disso, e que ele está muito feliz de voltar porque no meio, porque ele deve ter ficado muito impressionado de uma maneira negativa, porque do jeito que ele fala, ele chamou o pessoal e falou: olha, alguém quer ficar aqui? Aí o pessoal, ninguém levantou a mão, e ele falou: olha, é, a Alemanha é um lugar muito bom, ninguém quer ficar no Brasil, ninguém quer ficar em Belém. E o pessoal falou que aquilo foi indelicado, que não se fala dessa maneira, outras pessoas falaram que é um discurso de ódio racial, esse tipo de coisa. Olha, eu sou o Léo, esse canal é de economia, aqui nós tratamos economia como ciência, e eu nunca perco a oportunidade de falar mal do Brasil. Por quê? Principalmente quando as pessoas estão certas. Por quê? Essa fala do primeiro-ministro, do chanceler da Alemanha, é uma fala, primeiro, que é uma impressão individual. Primeiro de tudo, ninguém pode ser julgado de falar: olha, eu prefiro o Zimbábue a Berlim. Né? Eu prefiro morar na República Democrática do Congo do que morar na Noruega. Isso aí é uma impressão individual de cada um. Cada pessoa, primeiro de tudo. Agora, falando sério, cada pessoa é livre para querer gostar de um lugar mais do que o outro. Porém, o intuito desse vídeo, eu vou mostrar que, economicamente, né, o senhor Merz está certo economicamente. Socioeconomicamente, né? Socioeconomicamente, o senhor Merz está certo. Por que ele está certo? Porque o Brasil é um dos piores lugares do mundo, socioeconomicamente. E eu vou mostrar com dados. Eu vou mostrar estatisticamente e pior. Eu vou mostrar estatisticamente que a Alemanha é um dos melhores lugares do mundo. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro de tudo, me espanta quando homens adultos, mulheres adultas, pessoas com mais de 20 anos, se assustem ou se ofendam com a verdade. Eu não sou nacionalista, até porque nacionalismo é um desvio burguês, adotado depois pelos marxistas, quando eles viram que a internacional não daria certo, mas enfim. Esse negócio de que o meu é melhor, é maior, é mais grande, né, como dizem alguns, é mais bonito, é mais cheiroso, é tudo de bom. Gente, isso é um fanismo besta. Besta. Pessoas adultas olham o que é bom, o que é ruim e tentam melhorar. Não fiquem nesse ufanismo, não fiquem nesse negócio. Não, o Brasil é o melhor lugar do mundo, é o eterno país do futuro. Se não deu certo até agora, vai dar. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é uma grande piada, um tanto quanto perigosa, como diria Raul Seixas. Isso é palhaçada. A Alemanha é um país socioeconomicamente melhor do que o Brasil. Ah, mas o que a Alemanha fez na década de 30, olha, eu não tenho simpatia alguma pelos alemães, pela língua alemã, pela filosofia alemã. Os governos alemães na década de 20 na década de 30, de 40, se minha família estivesse lá, iria de base, certo? Uma parte da minha família de origem armênia, os alemães participaram ativamente do genocídio armênio, auxiliando os turcos. E uma outra parte, eu não preciso nem dizer. Eu não tenho nenhuma simpatia pela Alemanha. A única vez que eu ouvi pessoas falando alemão me deu medo. Eu não gosto da cultura alemã, desse tipo de coisa. Porém, eles são um país melhor que os brasileiros. Eu vou mostrar estatisticamente nesse vídeo. Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro. E se vocês gostarem da análise estatística para fatos do dia a dia usando teoria econômica, eu vou deixar meu jabá aqui, que tem o meu curso na Hotmart em que eu ensino o básico de economia para você poder fazer análise de investimentos à sua conta e risco, vamos dizer assim. São 10 horas de conteúdo, mais de 30 aulas. Não, são 30 aulas, mais de 10 horas de conteúdo. O link está aí na descrição. E eu moro na Armênia, e esse negócio de falar mal do Brasil, eu gosto, porque o Brasil é um lugar horrível mesmo. Inclusive, meu conselho para vocês é saiam daí. O Brasil é um dos países mais assassinos do mundo, um dos países mais corruptos do mundo. Não, corrupto nem tanto, né? Mas é um país em que você tem muito problema de criminalidade, facilitação, sim. Você tem um problema muito. No Brasil, até o passado é incerto. No Brasil, você tem uma baixa, né? Uma média de QI e de liderança, né? De capacidade de alfabetização. Por mais que as pessoas saibam ler, elas não entendem o que elas leem. É um país muito deficiente nisso.
é um dos países que mais consomem tóxicos, um dos países com maior casos de desordens mentais. Eu não estou dizendo que isso é um problema das pessoas, mas o ambiente causa isso nas pessoas. Tá? Aí não é um problema da pessoa ter um problema e procurar ajuda mental, ou até o consumo de tóxicos, não. Mas o ambiente gera isso aí na pessoa de uma determinada maneira. É um dos piores países do mundo, pior porque era para ser um dos melhores países do mundo. O Brasil tem tudo para ser o melhor país do mundo, só não tem pessoas para isso. Não há estadistas, não há intelectuais mais, não há ninguém que leve esse país para frente. Muito bem. Por quê? Porque o arranjo atual do Brasil está bom para todo mundo. O pobre leva seu benefício social, a classe média não pode andar na rua com seus bens de luxo, mas tudo bem, para a classe média, bem de luxo é cerveja e picanha, né? Você não pode andar nem com um bem que no mundo inteiro é um bem normal, você não pode ter uma aliança de casamento, você não pode ter um relógio, mas tudo bem, tá bem, o Brasil tá bem, é o eterno país do futuro, meu dinheirinho tá rendendo 15% do banco, tá ótimo. Os ricos vivem, né, repartindo a miséria entre eles para se tornarem mais ricos. Esse é o Brasil, esse é o Brasil. Mas nem só de falar mal do Brasil viverá eu, o homem, no caso o Léo, porque uma vez eu tava jogando bola aqui na Armênia, eu vivo na Armênia, e aqui na Armênia tem muito refugiado da guerra na Síria e alguns refugiados da situação geopolítica do Líbano. E são armênios originais que viviam na Armênia Ocidental, né? Que depois de genocídios restaram muitos, e alguns armênios sírios, muitos armênios sírios vivem aqui. Eu fui jogar bola e tinha alguns armênios sírios lá. E eles falaram, você é do Brasil, tal? Eu falei, sim. Aí eles, o Brasil é perigoso, né? O Brasil dizem que é complicado, deve ser perigoso, como é que sua família vive lá, tal? Bicho, me deu um misto de raiva com tristeza, porque, pô, uma pessoa, nada contra a Síria, uma pessoa que sai fugido de casa, numa situação de guerra civil, refugiado, olha para mim, um brasileiro, que eu não estou fugido, eu não sou refugiado, nunca estive de face com a violência dessa maneira, eu não posso reclamar nesse ponto de vista. E um refugiado de guerra vira para mim e fala com a maior propriedade e sinceridade do mundo que o Brasil é um país perigoso. Fora outras situações em que as pessoas têm um certo preconceito com o Brasil, as pessoas que gostam do Brasil é para farra, é para festa. Agora, para viver, as pessoas têm um certo preconceito, porque é essa imagem que o brasileiro vende para o mundo. É só você olhar que tipo de cinema o Brasil vende para o mundo. E, bem, o que eu posso fazer? O sírio estava certo. Bem, dito isto, o seu Mers fala que apenas que ele estava contente de estar de volta a casa, no caso Berlim. Bem, Belém e Berlim eu não vou comparar. Por quê? Belém é a capital do estado do Pará, um estado importantíssimo para o Brasil? É. Mas, querendo ou não, o norte do Brasil, vocês podem falar que nós não podemos comparar o norte do Brasil com Berlim. Nós não podemos comparar Belém com Berlim. Nós teremos que comparar São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. Tá bom. Então vamos comparar o Brasil com a Alemanha, porque a Alemanha também tem a parte oriental, né, que era a República Oriental da Alemanha, e vamos comparar a Alemanha com o Brasil, tá? E eu posso te dizer que o Brasil ganha em alguns pontos, certo? Em que pontos o Brasil ganha da Alemanha? Eu vou até abrir, eu vou deixar o gráfico aqui para vocês. Em que pontos o Brasil ganha da Alemanha? Por exemplo, em criminalidade, certo? O Brasil tem uma taxa de mortes por 100 mil habitantes, né, mortes violentas por 100 mil habitantes, está aí na tela, de 20,6 pessoas a cada 100 mil. Essa é a taxa de homicídios no Brasil. Na Alemanha é 0,9. Menos de uma pessoa é morta de forma violenta a cada ano na Alemanha, a cada 100 mil habitantes. Eu coloquei a média mundial também, vocês podem ver aí, que é 5,2, né? O mundo é 5,2. A América Latina é 19,7. E como vocês vão ver em todas as estatísticas que eu vou mostrar daqui para frente, América Latina, o Brasil está com 20,6. Né? O nosso querido Brasil. A Alemanha está com 0,9. Tá? Como vocês podem. Eu pus até a Armênia de curiosidade. Como vocês podem ver, o Brasil tem uma média
morrem mais pessoas de forma violenta, ou seja, são pessoas que são homicídios, numa média muito maior do que o resto do mundo. Do que o resto do mundo. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina, que é um dos lugares mais violentos do mundo. 20,6. Léo, isso não é economia. Isso é economia do ponto de vista de indicador socioeconômico. Isso aqui atinge sim a economia. Isso atinge a economia. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A Alemanha 0,9. Por 100 mil habitantes. Bem, e uma coisa que eu quero que vocês aprendam aqui nesse vídeo, que é um canal de ciência econômica, entenda o seguinte. O Brasil está na América Latina para fins estatísticos, certo? Certo. O Brasil tem grande parte da população da América Latina. Tá? Não é metade, mas eu não sei se chega na metade, mas é mais de um terço, acredito eu. O Brasil puxa a média. O que é puxar a média? Se você tem 2 maçãs, o Zezinho tem 3 maçãs, o Pedrinho tem 3 maçãs, vocês todos juntos têm 8 maçãs. Em média, cada um tem 2 maçãs e meia, né? Provavelmente. Muito bem. Quando você coloca uma pessoa que tem muito mais maçãs, 10 maçãs, e você junta com um de vocês, agora vocês estão em 4 e existem 18 maçãs. A média subiu muito, 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 porque você tem uma pessoa que distorce a média. Como o Brasil tem muita gente e a taxa é muito grande, o Brasil puxa a média. O Brasil puxa a média da América Latina para qualquer coisa. Ele puxa a média da América Latina para PIB per capita, ele puxa a média da América Latina para a pobreza, para qualquer coisa. Mesmo se o Brasil for melhor ou pior, ele vai puxar a média porque o Brasil tem muita gente, tá? Então ele é muito relevante para a amostra. Então, o Brasil tem ainda uma média de homicídios maior do que a América Latina. Então, por teoria estatística, é correto eu dizer que a média de homicídio da América Latina, excluindo o Brasil, é menor que 19,7. Mesmo com Equador, Colômbia, Belize, tá? Os dados e as fontes aí do Banco Mundial, o Banco Mundial coleta, né, os dados de outras agências, mas está aí na descrição o link do Banco Mundial, de onde eu tirei os gráficos, e no próprio gráfico aí que está aparecendo na tela, tem aí o número aí embaixo. Vocês veem que o Brasil melhorou um pouco. Esses dados, se eu não me engano, 2023, o Brasil vem melhorando um pouco. Mas mesmo assim, tá? Aí vocês vão falar, Léo, mas a Alemanha tem 0,9, porque a Alemanha é um país rico. A Alemanha é um país que passou pela Revolução Industrial. A Alemanha é um país que está na Europa. Sim. Mas a Europa foi construída do nada. A Europa foi destruída 2 vezes nos últimos 100 anos, gente. Últimos 100 anos não, né? Porque nós já estamos em 2025. Nos últimos 110 anos, a Europa foi destruída 2 vezes. E antes disso, ela tinha sido destruída umas 2 outras vezes. Com as guerras napoleônicas e depois com as revoluções liberais. Essa coisa de estabilidade. A Alemanha foi destruída 2 vezes, no intervalo de 110 anos. Quando o Brasil estava indo razoavelmente bem, na época do Vargas, a Alemanha estava passando numa entre guerras, 1930. Um pouquinho antes também, né? 1922 até 1930. De 1928 até 1933, a Alemanha estava indo economicamente muito mal. E depois começou a ir ideologicamente muito mal. E depois a Alemanha foi destruída. E depois reconstruída. Com a ajuda dos Estados Unidos, mas aproveitaram. Tem muitos países que receberam dinheiro dos Estados Unidos e também não vai para frente. Certo? Muito bem. O que nós vamos falar agora, para provar que, veja, do ponto de vista de violência, o seu Meros encontra ponto na realidade. É bom ele tenha saído de Belém, porque a chance dele ser vítima, se ele fosse uma pessoa comum, né, porque chefe de Estado é diferente, mas alguém da comitiva dele sofrer um atentado contra a própria vida, alguém atentar contra a vida de uma das pessoas da comitiva, algum jornalista alemão, era 20 vezes maior, 20 vezes maior no Brasil, mais de 20 vezes maior no Brasil do que na Alemanha. 20 vezes. Tá. Muito bem. Agora, nós vamos falar de uma outra coisa. O Brasil, porque ele deve ter visto ali Belém, e ele deve ter visto também a desigualdade social. Vou pôr o gráfico aí na tela. Índice de Gini é um índice que calcula, né, de Gini. É um índice que calcula
A desigualdade social, e ele faz uma. Agora eu não sei qual que é a função matemática, mas ele põe um ponto em que aqui você tem a concentração de uma pessoa é dona de toda a riqueza. E em riqueza eu quero dizer, uma pessoa tem todas as canetas, todas as agulhas, todas as linhas, todos os grãos de arroz, todas as maçãs, tem tudo, todo o dinheiro. E no zero, isso é distribuído para todo mundo. Todo mundo tem a mesma quantidade de maçã, de batata, de linhas, de dinheiro no banco, ações do banco. No zero, todo mundo tem tudo. Então, quanto maior o número, mais desigual. Quanto menor o número, mais igual. Tá? O Brasil, veja, lembra que eu falei da América Latina? O Brasil tem um índice de Gini 0,59, se não me engano. Não, 0,69. Maior, o número do índice Gini brasileiro é numericamente igual ao número do índice Gini da América Latina. Porém, é maior do que a média do mundo. O Brasil é um país acima da média na desigualdade de renda. A concentração de renda no Brasil é maior que a média mundial, e lembra que eu falei sobre a América Latina. O Brasil puxa a média da América Latina, e eu sujei minha mão. O Brasil puxa a média da América Latina para cima. A Argentina tem um índice de desigualdade social menor que o do Brasil. O Uruguai tem um índice de desigualdade social menor que o Brasil. A Colômbia, eu acho que é um pouquinho menor que o Brasil de desigualdade social. O Paraguai também. A Bolívia também é um pouquinho menor. O Brasil puxa a média. O México é comparável ao Brasil, mas o Brasil puxa a média da desigualdade social. O Brasil puxa. O Brasil é um dos países das economias relevantes, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Mais desigual do mundo. E se vocês pegam aí a Alemanha tem um índice Gini abaixo de 0,3, não, 0,4 alguma coisa. É um índice Gini menor do que da União Europeia. Veja, quando o Brasil puxa a média da América Latina para cima, ou seja, faz com que a desigualdade social da América Latina seja maior, porque ele puxa a média, a Alemanha também tem muita gente. A Alemanha é um país mais populoso da União Europeia. Então a Alemanha puxa a média da União Europeia também, assim como o Brasil puxa a média da América Latina. E, veja, mesmo assim, a Alemanha tem um índice de Gini melhor do que o resto da União Europeia. Então, o seu Mers, quando ele olha Belém e pensa que não é um lugar agradável porque tem um monte de desigualdade social, primeiro ele poderia ter pensado sobre a criminalidade. É um dos motivos de você querer sair de um lugar. Depois você vê desigualdade social, você se choca com a desigualdade social. Para quem nunca teve a oportunidade de sair do Brasil, você se choca com a infraestrutura, mas também com o flat, né? com uma certa igualdade social que você vê nas cidades, mesmo nos centros urbanos. Olha, a Alemanha não é um paraíso. Você tem pobreza na Alemanha, tem coisas análogas à favela na Alemanha também. Você também tem alguns problemas. Na França é pior que a Alemanha, inclusive, mas você também tem. Nos Estados Unidos, que não tem um índice de higiene tão ruim, mas também não tão bom, você tem aqueles centros que são de camping, né? Como se fosse camping, que o pessoal tem trailers, essas coisas, né? Como se fosse motorhomes que nunca saem do lugar. Muito bem. Só que no Brasil, por dados, é pior. É pior. É pior. É simples assim. É pior. Ah, mas eu já estive na Alemanha, eu já morei lá, eu gostava bastante. Mas a criminalidade na Alemanha, uma vez eu fui assaltado 5 vezes na Alemanha, no Brasil eu nunca fui. Uma vez eu vi uma favela na Alemanha, no Brasil eu nunca vi. Não importa o que você viu, o que você passou. Tô falando de números. Números. A historinha que eu contei da Síria foi um negócio para eu falar que realmente eu me incomodo de determinadas coisas. Quando eu posso falar, não, no Brasil, eu acho que eu nunca fui assaltado, eu não lembro, mas eu acho que não. Furtado já, né? Mas assaltado não. Mas enfim. Mas minha mãe já, coitada. Você pode dar exemplos. Você pode dar exemplos anedóticos. Só que, de números, 100 mil habitantes, mortes por 100 mil habitantes, condição socioeconômica, índice de Gini, estou trazendo dados, estou explicando os dados, e estou falando, inclusive, por que o Brasil piora os números da América Latina. Tá? Agora nós vamos falar da corrupção. Não sei se o seu Mers passou por algum problema, has faced Brazilian corruption, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A corrupção no Brasil é média. Média no sentido de que está na média do gráfico. Esse é um gráfico de dispersão, tá? Tanto que não há correlação, que mostra que não há correlação entre corrupção e que há uma correlação positiva, perdão, negativa entre corrupção e democracia eleitoral. A Alemanha é uma das melhores democracias eleitorais, com 0,8, e com uma das mais baixas corrupções, com 0. O Brasil é uma boa democracia eleitoral, 0,8. Porém, o Brasil é um outlier. Ou seja, por mais que o Brasil esteja com uma boa democracia,
para os dados desse estudo, o Brasil está na meioca ali. Ele está com uma corrupção acima do normal para uma democracia. Então isso pode mostrar o caráter do povo também. Mas a corrupção brasileira, ela é grave, acontece e tal. Só que vocês podem ver que tem muita gente pior. Então, quando a gente fala que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, isso não é bem verdade. É um Brasil mais corrupto que a média para a sua situação eleitoral, para o seu regime político, mas não para o absoluto do mundo. Também não adianta a gente ficar falando mentira aqui, tá? Deixa eu até fazer aqui, né? Vamos por aqui Alemanha. E aqui nós colocamos o nosso querido Bostil, certo? Léo, não chama, gente. Palavra não ofende desse jeito, tá? Não é assim. Se você se ofende porque é seu lugar. Não é assim. Para com o ufanismo. Eu não tô ofendendo sua família, não tô ofendendo sua etnia, não tô ofendendo sua religião. Eu tô falando. O Brasil é isso, gente. Eu acabei de mostrar um dos países mais. É uma das democracias eleitorais mais corruptas do mundo. Mostrei o gráfico agora. É um dos países com maior índice de violência do mundo. E é um dos países mais desiguais do mundo. Isto não é uma. Não parece uma defecação política. O estado de coisas no Brasil, com esses indicadores socioeconômicos, eu não posso chamar o Brasil de Bostil. Estou mostrando estatisticamente. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, um dos países mais assassinos do mundo, e das democracias eleitorais, para a situação que ela está, que é 0,8, tal qual a Alemanha, ela tem uma corrupção acima da média para a situação política que ela tem. Isso não me permite chamar o Brasil pelo nome. Parem de ser afetados. Muito bem. Então vamos colocar aqui, a Alemanha está ganhando, certo? Como um melhor lugar socioeconomicamente. O de Gini alemão é melhor, né? Que aí a gente põe aqui desigualdade, né? O de Gini alemão é melhor, né? Ou seja, ele é menor. Nós temos aqui o índice de homicídios, e o YouTube não se prejudica com essa palavra, o alemão é melhor. Por corrupção e sistema eleitoral. Eleitoral, o Brasil está empatado com a Alemanha, 0,8. Porém, para a situação eleitoral brasileira, era esperado que a corrupção fosse menor. Não é. Então a Alemanha está ganhando. Muito bem? Muito bem. Agora, nós vamos falar do seguinte: o índice de educação, que esse daqui, na verdade, é quanto o governo gasta em porcentagem do PIB. Eu não achei esse aqui, não tem nessa série que eu peguei, não tem a média da América Latina e a média da União Europeia. Então eu vou pegar alguns países próximos, no caso do mundo. E eu não peguei na América Latina, vocês vão entender por quê. Veja, a Noruega, em 2020, foi o dado que eu consegui, que apareceu todos esses países, gastava 8,4% de seu PIB com educação. O Brasil, 5,8%, a França, 5,7%, a Alemanha, 5,6%, o Reino Unido, 5,4%, os Estados Unidos, 5,4%, a Espanha, 4,9%. O Brasil gasta com educação, mais do que a Alemanha. Nossa, Léo, viu como a gente é bom? A gente gasta mais com educação. Sim, com resultados muito piores. Isso é bom? É ineficiente. O Brasil gasta 5,8% de seu PIB. Ah, Léo, mas 5,8% do PIB brasileiro é muito menos que o PIB alemão. Então, de forma absoluta, a gente pode entender que é mais dinheiro por cabeça, né? É mais dinheiro por alemão. Sim, mas também você tem que ver qual é a sua capacidade de investimento. Então, tá, dá para dar uma colher de chá. Mas o gasto educacional brasileiro é mais ineficiente que o alemão. Por porcentagem de PIB, não gera externalidade positiva no PIB, de aumento da capacidade produtiva do país via educação. Não gera. O investimento brasileiro vem caindo ao longo dos anos. É baixíssimo. E investimento para a educação se coloca no PIB via a capacidade de investimento, inovação, esse tipo de coisa que gera capacidade de investimento, não é o capital humano. Né? E gera reserva também, porque você melhora o capital humano, você melhora os salários, que melhoraria também a capacidade de investimento da população, né? Poupança que vira investimento. Então, o gasto educacional brasileiro é melhor, mas uma ressalva. Ele é maior, ele não é melhor, tá? Até porque daí a gente pode, uma coisa puxar outra, como diria aquele pastor lá. Eu ponho aqui aí eu posso pôr o gráfico também, aqui da educação. Vocês veem que o Brasil, ele sempre, dos anos 2000, 2003, né, para cá, o Brasil vem superando em PIB muitos países relevantes, tá? Do termo de educação mundial, superando a França já em 2008, 2007,
e superou e veio a superar os Estados Unidos em meados de 2014, em 2014, né, meados da década de 2010. E mesmo assim, os índices de educação brasileiro não vem melhorando. Muito bem, então é ineficiência. E faz muito tempo que o Brasil tem uma porcentagem de investimento em relação ao PIB maior que a Alemanha. E mesmo assim, aí uma coisa leva a outra. Nós abrimos agora o gráfico de. Eu só achei de matemática, tá? Standard dessa maneira. Vocês veem aí que também é um gráfico de dispersão. E aí você vê, ele coloca a performance média de garotos e garotas de 15 anos de idade em matemática. É a prova tipo PISA, né? É a prova PISA. Que é 15 anos, eu acho que é primeiro ano do ensino médio, se eu não estou enganado. Veja, o Brasil também eu não achei a média dos continentes, né? Das regiões. Só que se você for ver aí, o Brasil está atrás do México. O Brasil está atrás de Brunei. Onde é Brunei? Eu sei onde é Brunei, mas eu quero dizer, o Brasil está atrás de Brunei. E veja, o Brasil está no terço inferior. Ele abre o terço inferior da dispersão, com uma nota média abaixo de 400. Enquanto a Alemanha tem uma nota média próxima a 500. Os garotos e garotas alemãs, aos 15 anos de idade, sabem mais matemática do que os brasileiros. Quase o dobro, né? Se a gente pode colocar a média dessa forma. E vocês estão bravos com o que o Mers falou? Isso aqui é um indicador educacional. Sim, mas eu posso utilizar do ponto de vista econômico para falar, porque eu falei do gasto educacional. Por gasto educacional, o Brasil gasta muito mais que a Alemanha. Não muito mais, mas um pouco mais que a Alemanha em porcentagem do PIB. E cadê os resultados? Cadê os resultados? Léo, por que você não compara português? Porque vocês ainda podiam falar que o português é mais difícil que o alemão, porque vocês vão falar que o alemão é uma língua ruim. Eu concordo. Mas vocês ainda poderiam falar, porque vocês são fanistas, vocês vão falar, mas na Alemanha não tem um Jorge Amado, na Alemanha não tem um Belchior compondo música, né? Vocês ignoram toda a tradição alemã. Mas tudo bem. Então, não vamos usar a proficiência de língua, até porque eu acho complicado você comparar desempenho de proficiência em linguagem e leitura entre países de matrizes linguísticas não tão distintas, porque o alemão ainda é europeu, mas vocês entenderam. Então vamos ficar só na matemática. O Brasil está no terço inferior do mundo, nesse gráfico, em desempenho do primeiro ano do ensino médio, né, 15 anos, para a matemática. Enquanto o Brasil está no topo do gasto educacional em termos do PIB. E, ao mesmo tempo, a corrupção no Brasil é média, ou seja, é mediana em relação ao mundo, é alta em relação ao sistema eleitoral, mas em relação ao mundo é média. Então, veja, o problema brasileiro não é só a corrupção, porque a corrupção é média, o desvio nem tanto. É ineficiência mesmo. É ineficiência mesmo do sistema. Não é a corrupção sozinha não explica isso. É ineficiência do sistema educacional. É da forma de ensinar. Léo, você não é pedagogo, você não pode falar. Eu estou mostrando de ponto de vista estatístico. Se a corrupção é mediana em relação ao sistema, mediana em relação ao mundo. Não somos um dos países mais corruptos do mundo. Somos uma das democracias da nossa forma eleitoral mais corruptas, mas não somos em relação ao resto do mundo. Só que estamos nos 30% mais baixos em desempenho educacional, mesmo gastando entre os mais em percentual o PIB de educação. Então o que está errado? Por que não consegue ensinar? É o método. É o jeito, é a cultura, é o quê? Mas não, o problema é o Merz falar que Belém não é tão bom quanto Berlim. Bem, e vocês sabem que a expectativa de vida na Alemanha é melhor que no Brasil. O sistema público de saúde alemão e brasileiro, ambos são universais. Eu não achei estatística, eu não sei quanto que é tempo que espera uma cirurgia de unha encravada, de catarata, de rinoplastia. Eu não sei como é que funciona o sistema de saúde alemão e eu acho que isso não seria tanto socioeconômico e tanto nessa diferença. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou trazer agora o gráfico do IDH. O IDH, ele tem alguns componentes. É uma continha lá que se faz e ele é padronizado. Muito bem. O IDH leva em conta água encanada, leva em conta o acesso, né? Leva em conta o bem-estar socioeconômico, porque leva em conta a renda média, leva em conta a qualidade de vida, ou seja, a capacidade do poder de compra também de uma determinada maneira. Ele leva em conta também o acesso à saúde, acesso à educação, bem-estar também por violência, esse tipo de coisa, tal. Muito bem, muito bem. Vamos pegar aí o IDH, aí o gráfico do IDH do nosso querido Bostil. Certo? O IDH brasileiro é acima da média mundial, tá?
A média mundial é coisa de 0,65 e tal. O brasileiro é ainda um pouco maior do que da América Latina, tá? O IDH brasileiro é um pouco maior do que o IDH da América Latina. Um pouco. Do brasileiro é 0,7 alguma coisa, o da América Latina é 0,7 menos alguma coisa. O da América do Sul, ou seja, excluindo os países da América Central, excluindo Haiti, excluindo algumas ilhotas ali com algum problema no Caribe, excluindo regiões problemáticas que eu já falei da América Central, nós temos a América do Sul. O per capita da América do Sul, o per capita não, o IDH da América do Sul é maior que o do Brasil. Por pouca coisa, mas é. Ou seja, o Brasil puxa a média. O Brasil puxa a média da América do Sul. Porque para a América Latina ele também puxa, mas o México é um país populoso, tá? Então, quando é América do Sul, o Brasil puxa mesmo, tá? O Brasil tem um IDH mais baixo que o da América do Sul. E, de novo, a Alemanha tem um IDH de quase de 0,9 alguma coisa. O IDH, quanto maior o número, melhor, né? Para esse caso. A Alemanha tem um IDH, a distância do IDH alemão para o do resto da União Europeia é a distância do IDH brasileiro para o resto do mundo. Ou seja, a Alemanha tem um IDH tão bom que puxa a média da União Europeia. E ainda sobra alguns pontinhos. O IDH alemão é um dos melhores do mundo. E IDH, quando a gente está falando de falar, nossa, não gostei dessa cidade, achei meio estranho, não gostei como o Merso falando de Belém. Veja, IDH é o que você sente. Né? Para qualificar essa experiência de estar em outros países e sentir o clima socioeconômico, vamos dizer assim. É o IDH. Gente, a distância do IDH alemão para o IDH brasileiro é enorme. É enorme. A distância do IDH alemão para o IDH brasileiro é enorme, é um mundo. E vocês estão falando que isso é por culpa da teoria teoria racista, que o Merz é xenofóbico. Gente, o cara pega e fala, a Alemanha é melhor que o Brasil. Pô, IDH. 1, 2, 3, 4, 5. Por enquanto tá 5-1. 5-1. Bem, agora vamos falar de pobreza. A pobreza no Brasil diminuiu, tá? De 2003 para cá. A pobreza é que esse de pobreza de extrema pobreza, tá? É definido por International Poverty Line, $3 por dia. E esses $3 é por paridade de poder de compra, tá? Porque vocês podem ver aí que this data is adjusted for inflation and the difference in living costs between countries. Ou seja, é uma forma de paridade de poder de compra, tá? Não é taxa de câmbio. O mundo de 2003 para cá passou por uma redução da pobreza. Ou seja, a redução na pobreza no Brasil e na América Latina é explicado também pela redução da pobreza no mundo, tá? Você pode ver por quê? Porque o baixar de pobreza no Brasil foi mais devagar do que do resto do mundo, principalmente a partir de 2008. Então, dá para ver que a redução da pobreza no Brasil não foi de causa endógena, foi um ambiente macroeconômico mundialmente, né? Provavelmente fluxo de comércio com mercadorias chinesas, esse tipo de coisa. Muito bem. Né, o transbordamento da produção chinesa. Muito bem. Só que, você pode ver, a Alemanha está no gráfico? Está, 0. A pobreza na Alemanha subiu um pouquinho em 2018, né? Pode ser pela entrada de maciça de imigrantes, até eles serem, não por serem imigrantes, mas por virem de uma situação de refúgio, procurando refúgio, evidentemente que a pessoa vem só com a roupa do corpo, até ela ser integrada, tudo. E aí depois a pobreza caiu um pouquinho. A pobreza na Alemanha, aí eu peguei o gráfico só até 2020, tá? Por quê? Porque eram os dados que eu tinha da Alemanha. A pobreza no Brasil diminuiu em 2020 também por culpa dos auxílios do governo, né? Que é dinheiro na veia. Muito bem, mas veja, a pobreza no Brasil, já em 2021, ou vamos analisar 2019, né? Porque nós podemos ter Alemanha e Brasil, do Brasil era acima de 5%. Na Alemanha, era quase 0.
Já em 2021, volta-se para os níveis pré-pandêmicos. Né, e depois dá uma baixada de novo, mas sempre fica ali perto de 5%. Um pouquinho antes da pandemia, acima da América Latina, depois da pandemia, começa a baixar da América Latina. Mas é uma pobreza menor que a do mundo. Só que a Alemanha é zero. Zero. Ah, mas eu fui para Berlim e eu vi morador de rua. Eu fui para Berlim e vi isso, vi aquilo. Tudo bem. Só que extrema pobreza na Alemanha é praticamente zero. Praticamente zero não significa que é zero, tá bom? Um país com 10 milhões de habitantes, a Alemanha tem mais que isso, se você tiver 0,1, ainda é muita gente. Mas não é 5%, tá? Então, imagina o seu Merz vendo muito mais moradores de rua, se deixaram ele ver, mas vendo sinais de pobreza que ele não vê na Alemanha. Não, mas... Mas o Brasil é o melhor lugar do mundo, o eterno país do futuro. Socioeconomicamente, gente, com dados. Com dados. Léo, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso o seguinte, gente, não é normal a miséria que o Brasil vive. Eu não estou falando só do ponto de vista econômico. Tudo no Brasil é precário. Tudo no Brasil é gambiarra. Tudo no Brasil podia estar pior. Mas não, podia estar bem pior, mas também podia melhorar, né, se a gente fizesse alguma coisa. Agora é a hora que o filho chora e a mãe vê, porque vocês só pensam em dinheiro. Nós vamos falar de PIB. Por PIB, Produto Interno Bruto, né? Aquela continha linda, né? Y é igual a I mais G mais C mais exportação menos importação. O PIB alemão é maior que o brasileiro. Né? O PIB alemão é maior que o PIB brasileiro. Tá? Até porque a Alemanha também pode usar outra conta, além de PIB. O Brasil não pode, até porque seria pior que o Brasil. A Alemanha pode usar um negócio chamado Produto Nacional Bruto. Quanto as empresas alemãs produzem, mesmo fora da Alemanha. Tá bom? Só que por PIB, o PIB alemão é maior que o PIB brasileiro. O PIB alemão é o terceiro ou quarto, né, depende do ano, né, às vezes à frente, às vezes atrás do Japão, e o PIB brasileiro às vezes é o oitavo, às vezes é o décimo, às vezes é o 11º. Como nós comparamos PIB? Veja, o PIB em absoluto não serve de uma determinada maneira, mas o importante para indicadores socioeconômicos, ou seja, para qualidade de vida, para entender o que afeta o seu bolso, não a economia do país, porque você não é a economia, o importante para indicadores socioeconômicos não é o PIB, é o PIB per capita por paridade poder de compra, ou em inglês, Purchase Parity Power, alguma coisa assim, PPP. Tá. O PIB per capita, eu vou deixar a tabela aí para vocês. O PIB per capita brasileiro é baixo. Tá. O PIB per capita brasileiro não médio baixo. O PIB per capita brasileiro é 19.648 dólares. Léo, que dólar é esse? Por paridade de poder de compra, é cesta de produtos. O importante é que todos os países também estão em cesta de produtos. Então, o importante é que está para você poder comparar, porque nós não podemos comparar abacaxis com tomates, tomates com cerejas, cerejas com mirtilos, certo? Nós temos que deixar em paridade de poder de compra, tá? Por paridade de poder de compra, número de 2024, o PIB brasileiro está em isso aqui, 19.648. O PIB, por paridade de poder de compra, da América Latina é maior que o brasileiro. E lembre-se, o Brasil puxa a média para baixo, nesse caso. Porque ele está abaixo da média e o Brasil tem muita gente. Ele puxa a média para baixo. Porque o PIB per capita argentino é maior que o brasileiro. Por paridade de poder de compra. Uruguai também. Acho que o venezuelano, o paraguaio e o boliviano são menores que o brasileiro. Da Guiana, muito maior. Do Chile. O PIB per capita brasileiro é abaixo da média do mundo. Do mundo. 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 Tem noção que é isso? Mundo. Lembrando que o PIB per capita chinês, ele é um pouco acima da média mundial. Mas ele não é tão acima. Ele carrega a média do mundo para cima. Porque tem 1,5 bilhão de pessoas. Só que a Índia tem um PIB per capita mais baixo do que do mundo. Então, você equilibra o chinês com o indiano. Então, não tem tanta distorção. Você entendeu o que eu quis dizer? Muito bem. O PIB per capita da Rússia é de 41 mil.
41 mil dólares por paridade de poder de compra. Da União Europeia é 54 mil. Da Alemanha é 62.830. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para a Alemanha, 1 para o Brasil. E aqui, mais ou menos, né? Esse gol está impedido. Porque, na verdade, o Brasil gasta mais com educação, mas não é tão bom assim, né? E o eleitoral, eles estão empatados. Então, esse aqui que é um metade, esse aqui também é uma metade. Então, é 1, 7-1. Então, meus amigos, a Alemanha, o primeiro-ministro alemão, o Merz, falar num evento que era de uma feira de construção, se eu não me engano, falar, olha, eu estou contente de estar de volta à Alemanha. Ele está errado? Não está. Ele é alemão, ele pode falar isso. Não é porque ele é alemão, é porque, veja, o que a economia alemã é e o que o Brasil não é. Os indicadores socioeconômicos alemães. O PIB per capita alemão com uma desigualdade social baixíssima. Então, na média, a maioria dos alemães recebem esses 60 e tantos mil, esses 62 mil dólares por ano. Em média, eles recebem. Porque o índice Gini deles é baixo. Então, a renda média per capita via PIB é muito mais parecida com a renda média de fato de quanto eles recebem, do que no Brasil. No Brasil, não. A renda média via PIB é muito distante da renda média de fato das pessoas. Por quê? Porque tem uma desigualdade social muito grande. E mais uma vez, a Alemanha puxa, eu vou deixar aí o gráfico também, em linhas para vocês verem, a Alemanha puxa a União Europeia. O PIB per capita alemão é muito maior que o resto da União Europeia, em média. E ela puxa porque ela tem muito mais gente. Então a distância pro resto da União Europeia também. E vocês estão bravos com o seu Merz? 7-1, gente. 7-1. Por indicadores econômicos, socioeconômicos, IDH de Gini, homicídios, corrupção, sistema eleitoral, IDH, já falei, pobreza e PIB, a Alemanha ganha do Brasil. Apenas em gasto educacional, mas eu mostrei para vocês que esse gasto educacional o Brasil gasta mais, mas é a qualidade. E a qualidade? Comentem, curtam, compartilhem. E, gente, o Brasil era para ser o melhor lugar do mundo. E não é. Enquanto o brasileiro não perde esse negócio de super-herói, de que o Brasil é o melhor lugar, nós temos tudo, tudo é bom, tudo. Não, não é. O Brasil é uma porcaria. Era para ser o melhor lugar do mundo. E não é. Eu moro na Armênia, os índices, todos os índices armênios comparados aqui são melhores do que o brasileiro, a não ser o eleitoral. O sistema armênio é mais fechado. Mas, de resto, pobreza, IDH, homicídios, desigualdade, PIB per capita, o armênio é melhor que o brasileiro. Tá? O eleitoral e corrupção, acho que não. Mas, de resto, é melhor que o brasileiro. Tá? E a Armênia não gasta tanto do PIB e tem uma situação educacional muito melhor. É isso aí, gente. Vamos parar de ufanismo. Vamos virar adultos. A palavra cão não morde. Ah, ele falou que Belém não é bom. O Brasil não é bom, gente. Não é Belém, não é Recife, não é São Paulo, não é Piracicaba. É o Brasil. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus.